Esse é o podcast do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. Fique por dentro das lutas dos trabalhadores brasileiros através do nosso jornal impresso. Basta entrar em contato com os nossos brigadistas ou através do nosso site, averdade.org.br. A histórica greve dos trabalhadores nos Estados Unidos. Texto de Fernando Alves, da redação do jornal A Verdade. Desde 15 de setembro, greves atingem o coração da indústria automobilística dos Estados Unidos. Trabalhadores das principais montadoras do país iniciaram uma jornada de lutas por direitos, aumento salarial e contra a precarização do trabalho. É uma greve histórica, que já está impactando os rumos da economia e já mostra fortes influências na corrida à Casa Branca. Portanto, uma greve que não é apenas sindical, mas que ganha um forte caráter político. Comandada pelo sindicato United Auto Workers, que representa mais de 150 mil trabalhadores, a greve já chegou a 38 centros de distribuição de peças da GM, da Ford e da Stellantis, fabricante de peças automotivas para a Fiat. Esse setor é responsável por 3% do PIB dos Estados Unidos. Por esses fatores, os patrões e o governo temem que os prolongamentos das paralisações influenciem na economia do país. O movimento dos trabalhadores vem gerando outros efeitos de natureza política, já que tanto o atual presidente, o Joe Biden, quanto seu maior opositor, Donald Trump, buscam tirar proveito eleitoral da ação da classe trabalhadora, numa demonstração de oportunismo, já que ambos atuam, na verdade, para desmobilizar a greve. Por que os trabalhadores lutam? Na pauta da greve está a reivindicação de 40% de reajuste salarial, e os patrões cogitam em negociar 20%, mas nada de concreto foi apresentado. Também constam na pauta a inclusão de mais dias de férias, o fim dos níveis de variação salarial entre as categorias, jornada de trabalho de 36 horas semanais, com garantia de pagamento de 40 horas e a restauração de benefícios retirados em 2007 para novos contratados. Além desses pontos, o sindicato exige o direito de ter representantes em 10 fábricas de baterias para veículos elétricos. Atualmente, um trabalhador de alto escalão de uma montadora recebe em média $32 por hora de trabalho, enquanto um trabalhador temporário recebe menos de $17. Ou seja, uma enorme distorção que os operários não aceitam mais. Xiao Feng, presidente do sindicato, falou que são exigências ousadas, mas argumenta que os trabalhadores tiveram que abrir mão de parte de suas conquistas históricas durante o período da chamada Grande Recessão, que teve início em 2000 e foi até os anos de 2010. Foi entre 2007 e 2009, o período mais agudo da grave crise econômica mundial, em que os Estados Unidos estiveram no centro. Agora, com a reorganização dos trabalhadores em todo o país e com empresas registrando superlucros, é preciso recompor as perdas de direitos e os baixos salários. Nos últimos 10 anos, as montadoras de Detroit obtiveram um lucro líquido de 164 bilhões de dólares. O protagonismo da classe operária. Nos últimos anos, vem aumentando as greves dos trabalhadores em todo o mundo, em especial nos países centrais da economia capitalista. Greves e lutas estouram nos países mais importantes da Europa, como a França, a Alemanha e a Inglaterra, além de outros países mais periféricos, como a Bélgica, Espanha e Portugal. A China, a Coreia do Sul e o Japão vivem o mesmo clima de retomada nas lutas sindicais por direitos. Nos últimos 2 anos, os trabalhadores dos Estados Unidos vêm promovendo importantes lutas em resposta à grave crise econômica mundial, à retirada de direitos, às reformas neoliberais, ao arroxo salarial e à precarização. Os trabalhadores da Amazon, da gigante varejista Trader Joe e da badalada cafeteria Starbucks fizeram marcantes paralisações. Agora, a greve chegou nos grandes centros operários e industriais, como as montadoras de Detroit, importante berço da classe operária mundial. Enfermeiras
e os trabalhadores dos Correios, que é o maior sindicato do país, também se movimentaram nesse período, obrigando os patrões a ceder diante da força e da combatividade dessas categorias. Em 2021, foram registradas 102 greves, que mobilizaram 26 mil trabalhadores. Em 2022, somente de janeiro a junho, foram 180 movimentos grevistas, mobilizando mais de 78 mil trabalhadores. Em 2023, os movimentos grevistas já são maiores do que nos anos anteriores. De acordo com o mapeamento da Escola de Relações Laborais e Industriais da Universidade Cornell, foram quase 900 greves no país até o início de agosto. Uma parte dessa efervescência tem a ver com as condições de empobrecimento de grande parte dos trabalhadores, como o aumento da inflação e a alta dos custos de vida, que estão impulsionando as lutas e a organização dos trabalhadores. Não é por acaso que a pesquisa do Instituto Gallup, de agosto de 2022, apontou que 71% da população dos Estados Unidos é favorável à organização dos trabalhadores em sindicatos. No entanto, esse não é um fenômeno particular da realidade norte-americana. É uma tendência mundial, resultado das constantes crises econômicas do sistema capitalista. Os trabalhadores estão fartos de sindicatos pelegos que impedem a luta da classe trabalhadora, que não querem fazer greves, que se acomodaram na burocracia sindical, na conciliação de classes e na busca de soluções puramente institucionais. O capitalismo agoniza e não representa mais nenhuma solução para a vida da humanidade. Pelo contrário, só promove o fascismo, a violência, as guerras, a exploração e as desigualdades econômicas e sociais. A ruptura com o chamado sindicalismo pelego vem trazendo o surgimento de novos sindicatos e jovens lideranças de trabalhadores, com disposição de enfrentar os patrões e os governos que só agem em favor dos ricos e poderosos. Ultrapassado o discurso de que a classe operária havia terminado, que seu papel histórico não era mais o mesmo dos finais do século XIX e início do século XX, cai por terra com as greves na Europa, nos Estados Unidos e em todas as partes do mundo. Lenin, o grande líder da Revolução Bolchevique de 1917 na Rússia, deixou importantes ensinamentos sobre isso. Abre aspas. Os tempos de crises e de grandes convulsões sociais também são os tempos de revolução. Fecha aspas. As greves combativas que assistimos nos dias atuais são sinais de que a luta de classes continua viva e avança para um novo momento histórico. O movimento Luta de Classes se solidariza com a greve dos trabalhadores automotivos dos Estados Unidos. Iniciada no dia 15 de setembro, a greve dos trabalhadores automotivos dos Estados Unidos é um exemplo da força da classe operária nos dias atuais. Piquetes, atos e assembleias nos locais de trabalho em diferentes fábricas do país têm garantido o sucesso da greve por tantos dias. As montadoras responderam com demissões. A Ford anunciou que demitiu temporariamente cerca de 600 trabalhadores em sua fábrica em Michigan. A GM disse que cerca de 2.000 trabalhadores em sua fábrica no Kansas podem ficar desempregados até que a produção seja retomada. Mas em resposta a essa política, houve aumento na adesão dos trabalhadores na greve e a falta de avanço nas negociações. O sindicato tem garantido apoio financeiro de $500 por semana aos grevistas que estão sem salário. A situação da classe trabalhadora norte-americana. Os Estados Unidos possuem os piores índices de pobreza e desigualdade social entre os países classificados como desenvolvidos. Ao todo, são quase 6 milhões de desempregados e há uma explosão no número de trabalhadores em situação de rua. Só na Califórnia, estado mais rico do país, cerca de 160 mil pessoas não têm onde morar. Dados de 2017 indicaram que 40 milhões de estadunidenses vivem abaixo da linha da pobreza. Entre a população mais vulnerável estão os negros e os latinos. Os 10% mais ricos somam uma riqueza de 95,4 trilhões de dólares,
enquanto os outros 90% da população ficam com apenas 44,47 trilhões de dólares. Outro fator decisivo para o aumento da pobreza, de acordo com o Centro de Pesquisas em Washington, é a piora nas condições de trabalho e renda para aqueles com salários mais baixos, que representam cerca de 40% dos trabalhadores ativos do país, que sofreram perdas em seus ganhos reais nas últimas décadas. Por essas razões, a greve dos trabalhadores automotivos representa a luta de uma população massacrada pela exploração capitalista, mesmo no país mais rico do mundo. A riqueza é privilégio de uma minoria e a luta coletiva se mostra como a única saída possível para reverter o avanço da miséria da classe trabalhadora em qualquer país capitalista do mundo. O movimento Luta de Classes, o MLC, declara total apoio à greve da classe operária norte-americana e se compromete a divulgar no Brasil esse exemplo de luta para combater a desinformação promovida pela grande mídia burguesa. Você ouviu uma matéria da edição 280 do jornal A Verdade, um jornal dos trabalhadores na luta pelo socialismo. O nosso jornal não depende dos grandes ricos para se manter. Construímos há 23 anos uma mídia popular e independente. Para apoiar, considere adquirir o nosso jornal impresso com os nossos brigadistas ou fazer uma assinatura através do contato no site averdade.org.br. E não deixe de seguir a gente nas redes digitais para não ficar por fora de nenhuma notícia.